Olá, estudante de licenciatura em Ciências Biológicas, bem-vindo ao ambiente da disciplina Química Aplicada à Biologia. Meu nome é Guilherme, serei seu professor da disciplina ao longo do bimestre. Ok? Bom, vamos iniciar o curso, terá 3 módulos, né? Vamos iniciar pelo módulo 1, que versa sobre a natureza, a matéria, né, a introdução à química, as propriedades da matéria e como ela se encontra na natureza. Bom, então, vamos começar, então, pela aula de número 1, tá? Aula de número 1 é a introdução à química, certo? Bom, nessa primeira aula, então, vamos falar do assunto em 3 partes, tá? A primeira parte, falando sobre a introdução à química, a matéria e suas propriedades, tá? Essa parte, a matéria e suas propriedades, será objeto de aula prática, que será a segunda aula do curso, tá? Em seguida, a segunda parte será o conceito de átomo e elementos compostos, misturas e fórmulas químicas, tá? E na terceira parte da aula, vamos falar sobre a preparação da aula prática. Será a segunda, na verdade, a gente tem 7 aulas práticas durante o bimestre, e já a próxima aula será a aula prática. Então, é preciso preparar a aula prática. Ok? Bom, vamos então do início, né? Química aplicada à biologia. Por que estudar química nas ciências biológicas? Que é que a química interfere, onde se pode aplicar a química dentro da biologia? Bom, para isso a gente precisa entender qual que é o estudo da química, né? Qual que é o objeto do estudo da química? O objeto do estudo da química é a matéria, a sua constituição, o seu comportamento, tá? Da matéria, dos materiais. Tá? Então, precisa entender o que é material. Material, de uma forma simplista, falando, né? É tudo, tudo que ocupa lugar no espaço. Por que eu digo que é simplista? A gente vai ver aí no segundo módulo que não é exatamente assim, né? A, a, a diferença entre matéria e energia, sendo matéria que ocupa lugar no espaço, energia que não ocupa, não é bem essa diferença. Mas, para facilitar, vamos tomar esse conceito, matéria que ocupa lugar no espaço. Vai facilitar o entendimento da maior parte dos conceitos. E aí, os materiais, eles influenciam muito na vida dos seres vivos, que é objeto do estudo da biologia, né? Então, o crescimento de uma planta, ele depende de nutrientes que são captados do solo, nutrientes esses que são descritos pela química. O desenvolvimento de um ser vivo, de um animal, ele depende de muito o que ele vive, o que ele se nutre, né? Então, o oxigênio do ar, ele é importante para muitos seres vivos, né? Como também existe o outro lado, né? Dentro de ambientes aquáticos, poluentes podem matar toda a biota aquática, toda a biota, seja a marinha ou fluvial, pode matar toda a biota. Então, é importante estudar a matéria, né? As substâncias, para entender o comportamento delas e como é que ela influencia na biologia, certo? Então, é importante entender a matéria a partir das suas propriedades. Porque as propriedades é que vão permitir com que se identifique como que ela se comporta, certo? E uma das principais
características da matéria, uma das propriedades principais é a possibilidade de mudar de estado físico. Então, a matéria ela pode se encontrar no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso e no estado de plasma, que é o fogo. E no mesmo material ele pode estar em vários estados diferentes, de acordo com a temperatura e com a pressão onde ele se encontra. Okay? Ele pode ter mudança, né? Sofrer mudanças de estado físico, de sólido para líquido, de líquido para gasoso, por exemplo. E essas mudanças são características de cada instância. A temperatura em que acontece essa mudança é típica de uma substância pura. Então, é uma forma de eu identificar, de ser possível identificar qual é a substância que está sofrendo a mudança de estado físico. Por exemplo, a fusão ou solidificação da água, ela ocorre sempre a 0 graus, quando a pressão é de 1 atmosfera. Ou, pensando em outra mudança de estado físico, a evaporação ou a condensação, ela sempre ocorre a 100 graus Celsius para a água, quando a pressão atmosférica é de 1 atmosfera. Isso é característica da água. É possível caracterizar a substância da água a partir dessa forma. Por isso que é importante identificar as mudanças em estado físico, em que pressão e temperatura ocorrem, para poder identificar o material que está relacionado. Isso aqui que tem a ver aí com a biologia. Muito a ver quando a gente pensa no ciclo hidrológico. Então, o ciclo hidrológico é o ciclo que determina, né, que fala onde que a água caminha, né? Ele diz por onde a água caminha no planeta. Né? Então, vamos pensar aqui na água enquanto a evaporação, né? Passando de líquido para o vapor. Essa transformação costuma ser a transformação que mais facilmente purifica a água. Logicamente que alguns gases podem estar dissolvidos, mas, de uma forma geral, a água se encontra muito mais pura no estado de vapor, né, durante essa mudança de estado físico, do que em outros estados físicos. E essa evaporação faz com que a água atinja altitudes elevadas e aí ela se condense, né? Ela volte ao estado líquido e possa passar, inclusive, para o estado sólido, formando as nuvens. Tá? As nuvens são água no estado sólido, são gelo. Caso ela continue ganhando altitude, a água vai se solidificando, aumentando os cristais de gelo a ponto de a gravidade, né, atrair esses cristais de gelo para que haja precipitação. Se não for chuva de granizo ou neve, essa precipitação ela pode ocorrer de forma a passar o gelo ao estado líquido antes de realmente haver a precipitação no solo. Tá? Esse processo também pode ocorrer na floresta, né? A partir de plantas, dos vegetais. Os vegetais eles têm a capacidade de criar uma névoa com algumas substâncias químicas que intensificam a produção de chuva. Né? Então, o desmatamento, ele interfere de uma forma significativa no ciclo hidrológico de uma região, alterando o nível de evaporação, a formação de nuvens e podendo alterar todo o ecossistema. Okay? Quando há essa precipitação, também, né, ela pode ocorrer de uma forma exagerada, como a gente tem lá no exemplo do Rio Grande do Sul recentemente, que
praticamente o estado todinho foi inundado, ou ter períodos cada vez mais intensos de seca, como se vê aqui no Nordeste brasileiro. Então, é importante identificar que o desmatamento ele tem uma influência nisso, né? Porque, inclusive, esses efeitos eles podem ser intensificados com o aumento do aquecimento global causado por atividades que gerem gases de estufa, como é o gás carbônico. Tá? Inclusive, até pode haver o derretimento de geleiras, que, ofertando uma quantidade maior de água líquida, proporcionará um aumento do nível dos mares, também alterando todo um ecossistema, o sistema marinho. Depois de precipitar a água, seguindo aqui pelos fluxos de água, ela pode carregar nutrientes para os organismos que estejam presentes, como também pode carregar poluentes, né? E isso é preocupante, porque pode também danificar aí o ecossistema, pode mudar as espécies terrestres ou mesmo fluviais que moram ali numa região, ok? Um exemplo disso é se quando as barragens de Minas Gerais se romperam e levaram lama tóxica para o rio, a lama cheia de cobre e alumínio, que certamente alterou todo o ecossistema ali do rio, dos rios em que se desenvolvem. Ok? Bom, passando para novas propriedades dos materiais, também temos a densidade. O que é densidade? Como explicar a densidade? O que é um material denso? Vamos pensar. Eu coloquei aí uma figura do algodão e do chumbo. Por quê? Vamos pensar. 1 quilo. A gente fala aquilo é o cotidiano, né? Mas o correto cientificamente é dizer 1 quilograma. Uma medida de massa. 1 quilograma de algodão pesa mais ou pesa menos do que 1 quilograma de chumbo? 1 quilograma de algodão é a mesma massa de 1 quilograma de chumbo, tá? Quando a gente fala peso, peso é uma medida física, é uma grandeza física. Não é uma medida física, perdão, é uma grandeza física. O peso, ele é o quê? A força de atração gravitacional. E, nas mesmas condições, tem o mesmo valor para a mesma massa. Então, 1 quilo de algodão vai pesar a mesma massa, vai ter o mesmo peso que 1 quilograma de chumbo. Porque existe a mesma massa, a quantidade de matéria. 1 quilograma de algodão tem a mesma quantidade de matéria que 1 quilograma de chumbo. E qual que, então, é a diferença? 1 quilograma de algodão ocupa um espaço muito maior do que 1 quilograma de chumbo, né? Então, o espaço ocupado a gente chama de volume. Então, quanto maior o volume, né, que ocupa a mesma massa, menor é a densidade do material. Quanto menor o volume, mais denso. Então, ele é mais compacto. A densidade, então, é o grau de compactação do material. Quanto mais compacto, mais denso. Isso, inclusive, faz referência a materiais que flutuam nos líquidos ou que afundam. Quanto mais denso, mais afunda. Quanto menos denso, mais flutua. Então, material menos denso que a água flutua na água. Material mais denso que a água afunda na água. Ok? E o que isso tem a ver com a biologia? Imagine óleo na água, óleo em água.
Recentemente teve um problema aí no litoral nordestino que apareceu óleo nas praias. Esse óleo, ele foi dispersado, inclusive matou muitos seres aquáticos, seres marinhos. Tá? Só que não dava para identificar o óleo porque ele tinha praticamente a mesma densidade da água. Então, da água marinha, ali, a água do mar. Então, ele ficava numa posição mediana na água. E isso causou um sério impacto ambiental. Outro exemplo é o óleo de cozinha, que ele fica na parte superior da água. Qual que é o impacto disso? Não deixa o oxigênio estar disponível para os seres para fazerem a troca gasosa e respirarem. Tá? Então, o óleo na água sempre é uma poluição. Okay? O óleo de cozinha, por ser menos denso, ele não vai interferir diretamente no ser ali que está mais profundo, mas ele tem essa capacidade de impedir as trocas gasosas. Okay? Então, a densidade, ela é a relação entre a massa e o volume. Para uma mesma massa, quanto maior o volume, menor a densidade, matematicamente falando. Então, é menos denso, é o algodão. Quanto menor o volume, mais compacto, que é o caso do chumbo, né? Tem uma alta densidade. Ok? Simplificadamente, a gente escreve a forma dessa forma. Ok? Próxima propriedade, condutividade térmica. O que é condutividade térmica? Pensando a palavra condutividade, significa o quê? Conduz, né? Está conduzindo, está transmitindo. E térmica vem de termos, calor. Então, condutividade térmica é a propriedade de um material de conduzir calor. Tá? E o que isso tem a ver com a biologia? Eu coloquei a foto de uma serpente, né? Como que isso interfere na serpente? A serpente é um animal de sangue frio. Como todo animal de sangue frio, são os répteis, os anfíbios, os peixes, eles precisam de uma fonte de calor para sobreviverem, porque as reações metabólicas, né, as reações que ocorrem dentro do organismo, para que ele funcione, para que haja vida, elas dependem de uma certa temperatura para ocorrer. E geralmente não é a temperatura em que esses animais se encontram. Então, o que eles precisam fazer? Buscar uma fonte de calor. E como que a temperatura adequada é alcançada? É porque na constituição desses organismos vivos existe água. A água, ela é uma substância muito importante à vida. Ela faz parte da constituição da maior parte dos seres vivos, em grande quantidade. A água, ela tem a capacidade de absorver calor de uma forma lenta. A, a cobra, ela pode ir para uma fonte de calor, né? E não vai ter uma absorção tão rápida a ponto dela tornar uma cobra cozida ou assada, né? A gente não vai ter um ensopado de cobra, naturalmente falando, porque a água ela absorve devagar, né? O calor. Mas essa lentidão ela é suficiente para que a temperatura do corpo do animal ela seja atingida logo para que as reações metabólicas ocorram. Porque se fosse uma absorção lenta demais, aí não existiria esse tipo de ser vivo no planeta. Né? Próxima propriedade, condutividade elétrica.
e é condutividade elétrica. Partindo do mesmo princípio da propriedade anterior, condutividade está conduzindo, está transportando elétrica e eletricidade, né? A condução de eletricidade. Né? Por que isso é importante para a biologia? Animais que têm o sistema nervoso central dependem de materiais em seu organismo que possuem condutividade elétrica. Por quê? Porque o sistema nervoso ele depende do bom funcionamento das sinapses, que são as junções de células nervosas, e essas junções elas funcionam bem por impulso elétrico. O impulso nervoso dentro do cérebro é um impulso elétrico. Então, é necessário que exista o impulso elétrico. Então, é necessário que tenha materiais de boa condutividade elétrica, como são o caso dos sais minerais que ingerimos, né? Então, o sódio e o potássio são fundamentais no bom funcionamento das sinapses. E esses estão presentes nos sais minerais que são parte da dieta dos seres vivos. Próxima propriedade, magnetismo. Essa propriedade é um pouco mais fácil de identificar, né, pelo nome, né? O que é magnetismo? Quando pensamos em magnetismo, que tipo de material vem à cabeça? Ímã, né? O ímã, ele atrai materiais magnéticos, como, por exemplo, o ferro. E o que isso tem a ver com biologia? O que tem a ver com essa tartaruguinha aí? Tem a ver o seguinte: o planeta Terra tem um polo magnético, ele funciona como um ímã. Ele funciona como um ímã. E aí ele atrai todos os materiais que existem e que possuem propriedades magnéticas. Então, há seres vivos que possuem em sua constituição materiais magnéticos, como o ferro, eles têm a capacidade de se guiar por meio do magnetismo, como é o caso da tartaruga, como é o caso das aves migratórias, tá? Esses animais, eles sabem quando a época que não é agradável, de clima agradável, chegou, e aí eles seguiam pelo magnetismo para regiões de clima mais agradável. Okay? Por fim, vamos falar de solubilidade e propriedades mecânicas. O que é solubilidade? Solubilidade vem da palavra solúvel, que se dissolve. Então, uma pessoa está doente, desidratada, doente de desidratação, é possível fazer um soro caseiro para que ela se hidrate. Certo? 2 colheres de chá de açúcar, 1 colher de sal de café e 1 copo d'água. Tá? É só adicionar açúcar e o sal na água, agitar e o que acontece no final? A impressão é que se tem somente e água, porque, na verdade, o sal e o açúcar se dissolveram. Eles estão lá, mas eles se dissolveram. Tanto é que o soro ele tem um gosto, é um gosto que mistura o salgado e o doce, certo? Então, ele está lá. É importante que haja essa propriedade de nutrientes, por exemplo, para que eles sejam carreados dentro do organismo e alimentem as células que estão precisando desses nutrientes para viver. Ok? E, por fim, as propriedades mecânicas. São várias as propriedades mecânicas, porém, vamos pensar apenas
nas propriedades, por exemplo, de um plástico. Ele é rígido, né? Existem plásticos rígidos, a maioria deles não se decompõe, nem mesmo ao calor, então eles persistem na natureza, inclusive em micropartículas podem entrar em organismos e se alojarem. E isso pode trazer algum prejuízo à saúde, né? Então, os plásticos trazendo prejuízo à saúde, por exemplo, entupindo a narina, né, dos animais, são uma fonte de poluição. Ok? Bom, isso que eu tinha para apresentar na primeira parte da aula. Muito obrigado e até a próxima parte.